profissionais da enfermagem, parceiros, senhoras e senhores, boa tarde. As seções ABEM Nacional, a BMT e o COREMT têm a honra de receber a todos a terceira semana integrada da enfermagem. A todos que nos honram com a sua presença, sejam bem-vindos. Sintam-se saudados. Senhoras e senhores, o objetivo da terceira semana integrada da enfermagem ABENS COREMT é trabalhar os temas enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados à saúde e o trabalho da enfermagem no contexto da crise, bem como tratar de temas pertinentes ao trabalho e à prática profissional de enfermagem no cenário vivenciado. Convidamos à roda de conversa, cenário da pandemia em Mato Grosso, os profissionais Emerson Soares, doutor em Geografia da Saúde e professor da UFMT, tem atuação na área de cartografia e geoprocessamento em ênfase na análise espacial de dados geográficos em saúde, tem desenvolvimento, trabalhos técnicos científicos sobre o panorama da Covid-19, sendo membro do grupo interdisciplinar e estudos da Covid-19 na UFMT, e a Força de Tarefa de Geógrafos Brasileiros. Doutora Ana Paula Murato, nutricionista, mestre em Biociência pela Universidade Federal de Mato Grosso, doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunto do Instituto da Saúde Coletiva da UFMT, programa de pós-graduação em Saúde Coletiva e do programa de pós-graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo. Tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia. Atualmente compõe o Comitê de Prevenção à Covid-19 na Universidade do Mato Grosso e participa de projetos de pesquisa e de extensão sobre o monitoramento da doença do Estado. Doutora Zamara Brandão Ribeiro, graduanda pela Universidade de Medicina pela UFMT, residência em Infectologia pela UFMT, especialista em CCIH pela Unifesp, coordenadora do CCIH do Hospital Santa Rosa, especialista em Medicina Hiperbárica pela SBMH, membro da Sociedade Brasileira e Europeia de Infectologia. Como moderadora, enfermeira Pamela Rodrigues Souza Silva. Antes de tudo, ressaltamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e as perguntas podem ser feitas pela página, no chat, e que serão transmitidas ao palestrante ao final. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento, pelos canais, como a Fran já disse, né, anteriormente. Inicialmente, eu queria agradecer aos professores que estão aqui hoje, que vão fazer essas falas com a gente, né, que são muito pertinentes para o momento que nós estamos vivenciando e que é muito importante também não só para os enfermeiros, mas para muitos profissionais da saúde, né, que estão aí na frente dessa situação, né, da pandemia. E para iniciar a nossa roda de conversa, a gente vai iniciar com o professor Emerson, né, que vai falar um pouquinho sobre esse tema, e aí eu deixo a palavra com ele e no final a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Ok, obrigado, professora Pamela. Saúdo a todas da nossa mesa aqui, da nossa roda de conversa, e todas e todos que estão nos assistindo pelos canais do Conselho Regional de Enfermagem, e aqueles que nos assistirão, já que vai ficar disponível aí nas redes, né? Eu estendo minha saudação ao profissional de enfermagem nesse momento importantíssimo da nossa vida, né, que considero esteja desempenhando hoje, né, no Brasil e no mundo, talvez o papel mais importante dentre todos os profissionais da área de saúde, né, que estão ali lidando diuturnamente com as pessoas que são acometidas pela Covid-19. Então, minha saudação a essa categoria muito importante.
Bom, eu vou fazer a minha... colocar para apresentar aqui. Será que está ok aí? Está aparecendo bem? Tá ok, Emerson. Tá, obrigado. Bom, então, fui convidado para falar sobre o cenário da pandemia em Mato Grosso e vou falar de maneira particular sobre a distribuição espacial, sobre a questão geográfica da Covid no estado de Mato Grosso, que é com que eu tenho, o tema que eu tenho trabalhado quando o assunto é Covid-19, né? A função do geógrafo aqui nesse momento de urgência e emergência nas questões de saúde tem sido de apoiar na divulgação de material sobre a localização, a distribuição espacial dos casos de doença em várias escalas de análise. E eu vou aqui mostrar como que tem se comportado a distribuição da doença durante esse período em Mato Grosso, de pouco mais de um ano de pandemia aqui em nosso estado. Bom, então, como já foi anunciado, né, eu faço parte, sou líder do SIG Saúde, grupo de pesquisa na UFMT, onde a gente envolve alunos de mestrado, doutorado, graduação. Componho a Rede Brasileira de Geógrafos para a Saúde, um grupo de geógrafos que está desempenhando suas atividades para estudos sobre a Covid-19 no Brasil inteiro, e faço parte dessa força-tarefa interdisciplinar da UFMT, da qual tenho a companhia nesse grupo da Ana Paula, que está aqui presente, mais outros profissionais, professora Lígia, professor Moisés, professor Juan, professora Amanda, que temos trabalhado incessantemente aí há cerca de um ano na divulgação de documentos a respeito da Covid-19. Né? Também agradeço a eles a oportunidade de trabalhar junto. Bom, então aqui de pronto eu já trago um panorama geral de como que tem esses documentos aqui, esses dois mapas, eles já foram publicados numa nota técnica que a gente divulgou quando a pandemia fez aniversário em Mato Grosso, com a distribuição, a incidência da Covid nos municípios mato-grossenses e a mortalidade por região de saúde. Então, a gente vê, né, que nos meses 4, aqui, julho, agosto, setembro, junho, julho, agosto, setembro, a gente pode ver que essa barra aqui desse gráfico, ele tem um percentual bastante alto em vermelho, ou seja, tinha bastante municípios em vermelho, aqui com a distribuição grande, né? Como a gente sabe, foram os momentos o ano passado de maior incidência da pandemia, e aqui não está nesses documentos não está presente ainda o ápice da segunda onda este ano. E aqui também a mortalidade, né, representada nesses pequenos gráficos por região de saúde. Então, a gente vê que teve um pico nos meses de julho e agosto do ano passado, depois diminuiu e ia subindo de novo. Esse documento está disponível no site da FMT com esses mapas descritos e analisados em seus pormenores. Então, em seguida, eu faço uma atualização, né? Essa taxa de incidência da Covid-19, então a gente vê que já tem muitos municípios com mais de 2.000 casos por 10.000 habitantes, e que a gente vê que visualmente parece não ter um padrão espacial não tem um grupo de municípios, pelo menos a priori, que a gente diria que estão agrupados espacialmente, que poderia formar uma área que poderíamos denominar de área de alto risco,
para a Covid-19, olhando para as análises no nível mais clássico de apresentação de dados, que seriam somente as taxas de incidência, o número de casos dividido pela população, que é como a gente representa, na maioria das vezes, nos documentos, nos mapas sobre saúde pública, né? Então, a gente vê que nesse mapa menor, eu chamo de incidência relativa, que é onde nós temos os municípios que estão acima da média do estado e abaixo da média. Então, na cor cinza aqui, os municípios que estariam numa média de número de casos no estado, e alguns municípios com um desvio padrão e meio, até 2 desvios padrão e meio acima da média estadual, e municípios também com incidência até 1,5 vezes menor do que a média do estado. Então, a gente vê que tem uma heterogeneidade espacial na distribuição da incidência de Covid-19 em Mato Grosso, se olharmos para o nível dos municípios. Lembrando que todos esses dados, eles são disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde, então são dados públicos que a gente faz análises e elabora esses mapas e documentos. Bom, aqui um tempo para que a incidência alcançasse a taxa de 500 casos por 10 mil habitantes. Então, a gente vê que alguns municípios que estão em cor mais escura aqui, eles em 7 meses, em apenas 7 meses, já alcançaram essa taxa. Cuiabá, um município da região oeste, um grande município, pelo menos em área, nessa região nordeste do estado aqui. Então, a gente vê também que o tempo de chegada o aumento das taxas, elas se deram em momentos diferentes, né? Então, variou para chegar a essa taxa de 500 casos por 10 mil habitantes, alguns municípios em 7 meses já chegou, né, nessa taxa, e outros ainda não chegaram nessa taxa, e alguns só alcançaram no 14º mês, que é o que a gente está agora. Então, ou seja, a pandemia ela tem tempos diferentes para que atinja com maior ou menor força determinados espaços do estado. A mortalidade também nós vemos que não há um padrão espacial no estado para a sua distribuição. Então, para todo o estado, poucos municípios com a taxa maior do que 40 óbitos por 10 mil habitantes. E a letalidade, alguns municípios com até 9% de letalidade. Bom, as causas e sobre o que levou a isso, eu não tenho tempo para explorar aqui, nem muitos instrumentos para fazer esse tipo de análise agora no momento. Existem várias hipóteses para a explicação deste fato, mas isto é um fato, né, que a letalidade também ela é heterogênea espacialmente em Mato Grosso. E tempo para que a mortalidade alcance 10 óbitos por 10 mil habitantes, alguns municípios em apenas 4 meses já alcançaram essa mortalidade, e outros ainda não alcançaram esse número, felizmente, e outros apenas agora estão alcançando, reforçando que a pandemia ela tem esses tempos diferentes, né, para se chegar nos diferentes espaços. E isso vai, lógico, depender muito de várias características, né? Desde a possibilidade de atuação, né? Possibilidade de acesso ao serviço de saúde, e capacidade de enfrentamento por parte do poder público, a características locais, características geográficas, comportamento da população. Então, isso tem vários fatores que podem estar que estão influenciando em termos uma mortalidade maior ou menor nos diferentes municípios do estado. Então, dentro da geografia, a gente tem, para estudar a saúde, né, nós levamos como premissa essa que é chamada de a primeira lei da geografia, do que o Waldo Tobler, um importante geógrafo humano, em 1970, cunhou. Todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes.
o que parece óbvio, e realmente mas que é uma premissa que deve ser levada em consideração se a gente pensa numa doença infecciosa, cuja proximidade ela fator chave para que nós tenhamos uma maior ou menor velocidade da sua difusão no espaço geográfico. Então, é a partir disso, dessa premissa, que a gente realiza algumas análises, que denominamos de análise espacial, que tem como pressuposto que a proximidade espacial é imprescindível para explicar alguns padrões que são encontrados no estudo de determinadas doenças, especialmente as infecto-contagiosas. E é a partir disso que a gente fez um estudo que a gente chama de varredura espaço-temporal, uma técnica robusta de análise espacial de dados, que é amplamente utilizada pelo CDC dos Estados Unidos para fazer monitoramento das áreas de risco de doença infecto-contagiosa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o Ministério da Saúde, os governos estaduais, secretarias não têm o hábito da utilização dessa ferramenta para o monitoramento. Porém, é interessante a gente verificar que cada quadradinho desse que tem um mapa aqui, são meses da pandemia, iniciando em março, abril, até o 14º mês, e a gente vê que as áreas de risco, e aqui vamos chamar de risco relativo, a gente não está aqui tratando, os dados são comparados apenas internamente, então a gente mostra qual grupo de municípios naquele momento tinha maior risco de adoecimento por Covid-19 dentro do estado, né? Comparando município com município, o nosso universo de 141 municípios. Então, a gente vê que tem um movimento, não há um padrão de fixar um grupo de municípios sempre repetidas vezes aparecendo. Até o 14º mês. Então, tem áreas que são, por exemplo, essas áreas mais claras, elas são 2 vezes maior o risco para a ocorrência da Covid-19 nesses municípios do que nos outros municípios. Os municípios aqui mais escuros, né, com um marrom bem escuro, pessoas ali que estão nesses municípios, ele tem 3 vezes mais chance de ter Covid-19 do que de outros municípios que estão fora desse local. Então, a gente poderia ser utilizado isso como política pública, por exemplo, para a implementação e um cuidado mais próximo por parte do governo, né? Aqui, eu fiz esse mapa mostrando quais são os municípios que mais vezes aparecem nesse grupo de municípios de alto risco. Então, tem municípios que dos 14 meses, por 11 vezes apareceu como de maior risco. Que se destaca aqui Cuiabá e Primavera do Leste. Então, são esses 2 municípios que, por 11 vezes dos 14, foram municípios que tiveram alto risco para adoecimento da população local. Tem município que não apareceu nenhuma vez dentro dessas áreas de risco, e tem essa variação que a gente pode ver aqui, né, variando aí de 1 vez até 11 vezes. Mas alguns municípios, eles repetidas vezes aparecem como áreas de maior risco. E para esse cálculo dessas áreas de maior risco, a gente é considerado o sexo e a faixa etária no cálculo geral aqui. Tá? Então, o extrato populacional para o cálculo desse risco relativo, ele leva em consideração todos esses aspectos da população local. Bom, e esse aqui é o mapa do risco de mortalidade, que, curiosamente, ele não acompanha o mesmo padrão do risco para adoecimento. Então, existem áreas que são mais... cujo risco para adoecimento é maior, e existem outras áreas que o risco para mortalidade é maior. E isso, de novo, né, a meu ver, ele demonstra aí que
certamente está tendo uma condição local de enfrentamento da Covid diferenciada nas diferentes regiões do estado. Certamente precisamos aprofundar isso, esse tipo de estudo aqui, para entendermos melhor essas características e o que está acontecendo aqui, mas o mapa da distribuição da mortalidade, do alto risco por mortalidade, ele é um pouco diferente do alto risco para adoecimento. As áreas em marrom escuro aqui são áreas que eram 3 vezes, as pessoas residentes ali tinham 3 vezes mais chance de morrer por Covid-19 do que as que estão fora. Então, é preocupante, né? Aqui, municípios que por mais vezes estiveram dentro dessas áreas de risco, né, os 2 que mais apareceram são Cuiabá e Várzea Grande, a chamada região metropolitana, e a região, se a gente for levar em consideração regional de saúde, a Baixada Cuiabana, né, e a região aqui próxima a Rondonópolis, Primavera do Leste, são as áreas com maior, cujos municípios mais vezes estiveram nessa área de risco para maior mortalidade por Covid-19. Aqui um mapa mostrando de forma geral quais são os municípios que tiveram, durante todo o período que a gente considera são os municípios com maior risco de adoecimento. Então, em rosa aqui, os municípios que durante todo o período da pandemia são os municípios de maior risco relativo para a ocorrência da doença. E esse menor aqui, que está em cor laranja, são os municípios que atualmente fazem parte de um grupo de risco, a gente chama de grupo ativo, que hoje, né, são dados coletados final de semana aí para poder fazer essa apresentação, quais são os municípios que hoje representam um risco maior por adoecimento. Então, esses municípios aqui em cor laranja, a gente pode dizer que são os municípios que tem, a população local aqui tem 2 vezes mais chances de ser infectada e desenvolver a doença do que a população de fora desses municípios. Bom, eu finalizo a minha apresentação, acho que foi no tempo, né? Muito obrigado pelo espaço para a divulgação do nosso trabalho e estou à disposição aí para conversarmos mais a respeito, e as perguntas do público. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Emerson. Com certeza foi muito pertinente o que você trouxe e excelente, como sempre. E ao final a gente vai trazer as perguntas e a gente vai ter mais discussões, então, sobre esse assunto. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana Paula, que vai, então, fazer a sua fala, ok? Obrigada, Pamela. Boa tarde a todos que estão aqui comigo nessa mesa, né? Pamela, Zamara e Emerson, e a todos que estão assistindo. E da mesma forma, como o Emerson destacou bem também, saúdo todos os profissionais da área de enfermagem, né? Que estão tão bem atuando durante esse período aí que passamos de um ano, né? E períodos que não ficaram nem um pouco fáceis desde o início dessa pandemia aqui no estado, né? No país. Eu também vou tentar ser bem no tempo, como Emerson sempre é, né? E hoje foi com certeza seria. Vou compartilhar aqui o que eu procurei trazer aqui para vocês nesse momento. Estão vendo minha tela? Eu acho que eu perdi aqui. Mas vocês veem. Só que não está... Isso, agora sim. Ok. Bem, então, o que eu pensei em trazer aqui para a gente conversar um pouco é um pouco do panorama, talvez algumas coisas eu vou até passar um pouco mais rápido, porque de tanto que talvez seja já de conhecimento de todos, né? Mas só para começar, então, nós temos... eu queria começar frisando novamente que Mato Grosso, né, teve um tempo aí no início da pandemia para se preparar, a partir do que já tínhamos visto acontecendo nos primeiros meses de 2020, né, então nós tivemos aqui o decreto do governo, né, firmado dia 16 de março, e nós tivemos o primeiro caso confirmado 20 de março, né, então ainda antes do primeiro caso confirmado, o governo sabendo, então, né,
de todo o contexto, não só no país, mas com certeza no mundo, teve as medidas adotadas, também considerando toda a experiência do mundo no enfrentamento de pandemias, de epidemias, e o primeiro óbito dia 3 de abril. Então, nosso cenário é um estado que começou meses, né, semanas depois do primeiro caso, até do primeiro caso reportado no Brasil, que foi em fevereiro, né, semanas depois que nós tivemos o primeiro caso confirmados aqui. Hoje, eu acho que até não é, pelo menos talvez não aqui nesse cenário, né, nessa mesa, e quem está nos assistindo, não há dúvidas, né, que as medidas não farmacológicas têm efetividade no combate às doenças transmissíveis e, no caso da Covid, com certeza. Então, esse último estudo agora publicado na Science em fevereiro, com análise de mais de 40 países, né, em 41 países, mostrou a efetividade das medidas não farmacológicas e, mais do que as medidas isoladamente, a adoção de medidas em conjunto mostra seu efeito sobre a transmissão da doença, né? Então, por exemplo, né, as medidas de fechar escolas e universidades, fechar empresa com alto risco de aglomeração, né, e limitar os tamanhos das reuniões até 10 pessoas, foi o que mostrou maior efetividade na desaceleração, né, da taxa de transmissão dada pelo RT, enfim. Então, não há dúvidas, nós já temos experiências de países que bem enfrentaram, estados também aqui no Brasil que melhor enfrentaram a pandemia, a partir de medidas não farmacológicas em todo o contexto até aqui. Mato Grosso, o que eu quero mostrar agora focado para Mato Grosso, aqui colocando quando o índice de permanência domiciliar do estado, não é um indicador mais ideal de ser analisado a nível de estado, mas só para começar falando que Mato Grosso não mostrou, durante esse período todo da pandemia, um bom enfrentamento para evitar o superespalhamento ou a difusão muito rápida da doença, né? Então, aqui, ainda em março, né, quando declarado as medidas do governo, nós tivemos um índice de permanência domiciliar, que é essa variação percentual, né, do tempo de permanência dos indivíduos nos locais de residência. Quanto maior o isolamento social seria, né? Nós tivemos um isolamento importante aqui no primeiro mês, né, entre março e abril, mas aí já tivemos essa queda desse indicador, né, mostrando o isolamento social diminuindo até o final de 2020, e no início de 2021, né, que nós tivemos esse recrudescimento da pandemia já observado no final de 2020 e com mais velocidade em 2021, esse indicador não aumentou tanto, né? Foi muito menor do que o verificado no início da pandemia, da epidemia aqui no estado, né? Então, tendo toda a experiência acumulada até aqui da efetividade das medidas não farmacológicas, vimos aqui que Mato Grosso, inclusive Mato Grosso, né, esse indicador está menor em Mato Grosso do que o verificado para a média nacional, né? Então, nós não tivemos essa medida não farmacológica, essas medidas não farmacológicas parecem não ter sido tão bem implantadas ou aderidas pela população. O que temos como resultado, então, é Mato Grosso no ranking, né, em uma condição bem ruim, né? Então, quanto à incidência acumulada até aqui, né, casos por 100 mil habitantes, nós somos o 7º estado, né? Nós estamos ali atrás do Espírito Santo, Rondônia, Amapá, Santa Catarina, enfim, nós somos o sétimo dos 27 unidades federativas do 26, né, o Distrito Federal, estamos em 7º lugar, com 10 mil casos para cada 100 mil habitantes, e enquanto aos óbitos, né, estamos pior ainda, estamos apenas atrás de Rondônia e Amazonas. Aqui nós temos o caso de quase 3 óbitos para cada 10 mil habitantes, né? Isso um estado que aderiu, né, o tal tratamento precoce, enfim, mostrando então que esse enfrentamento da pandemia parece não ter sido tão eficaz, né, durante todo esse tempo, e temos aí acumulado, eu também, da mesma forma como o Emerson, atualizei os dados até o final da semana epidemiológica, né, a última que fechou agora, dia 15 de abril, tínhamos mais de 10.300 óbitos no estado. Ao longo do tempo, nós verificamos essas duas chamadas ondas, né, da Covid. A primeira, ano passado, já foi muito preocupante, né? Aqui, quanto aos casos por semana epidemiológica, nós vimos aqui aproximadamente entre 8 a 10 mil casos por semana epidemiológica durante várias semanas sendo notificadas. Aqui, friso, né, casos confirmados. A gente sempre, nesses dados que nós acessamos na Secretaria Estadual de Saúde, são os casos registrados no sistema, né? E nós tivemos agora, no final de março, o pico desse grande aumento aqui de casos
né, aqui de quase 16 mil casos na semana epidemiológica 12. Nessas últimas 4 semanas, né, se a gente, tirando essa última, né, porque há um represamento dos dados muitas vezes, então, nessas últimas 4 semanas, comparando essas últimas 2 semanas com as 2 semanas anteriores, nós tivemos uma queda no número médio, né, na média diária de casos confirmados, mas essa queda ainda parece ser lenta, né, nós tivemos aqui uma queda de quase 22% no número de casos nesses últimos 14 dias, comparados com os 14 dias anteriores. Quando a gente olha para o óbito, né, visto que óbito é um pouco, a gente sempre tem uma temporalidade diferente, né, nós tivemos uma queda de aproximadamente 30%. Na semana do final de março, início de abril, nós tivemos, foi a pior semana de registro de óbitos, né, mais de 600 óbitos registrados no estado em uma semana. Então, por mais que estamos nessa queda, que aparentemente pode estar, inclusive, desacelerando, nós estamos com índices muito elevados, tanto de casos como de óbitos notificados, né, atualmente. Então, a condição, o nosso cenário atual não é confortável, né? E o que acontece? Nós tivemos esse impacto, a epidemia em todo o Brasil, em todo o mundo, causou um impacto no perfil de mortalidade da população, e em Mato Grosso não foi diferente. Então, acessando os dados de mortalidade do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Estado, né, até 2019 nós temos isso facilmente acessável pelo DataSUS, e 2020, pelo DW da Secretaria Estadual de Saúde, também é possível acessar. Vimos que a média de mortes anuais entre 2017 e 2019 é de 18.085 óbitos, foi de 18 mil óbitos aproximadamente, né? Em 2020, dados parciais, isso ainda com certeza vai melhorar, toda a sistematização das informações de óbito passa por várias etapas, né? Nós tivemos o registro até agora de 23.899 óbitos, o que, né, significa um aumento proporcional de 32%, ou seja, quase 1/3 a mais de óbitos nesse ano, comparado com a média do triênio anterior. E esse excesso de mortes foi visto tanto na fase de 20 a 59 anos, né, entre adultos, como entre idosos, né? Então, claro, o aumento foi maior entre idosos, por todas as características da doença, mas a população adulta, né, a população que estaria aí na fase da vida economicamente ativa, também teve um impacto muito grande nesse grupo populacional. Quando a gente olha apenas para os adultos, esse aumento proporcional de óbitos, esse excesso de óbitos apareceu ser maior entre as mulheres, né, 30% entre as mulheres e 27% entre os homens. O que gerou, então, uma alteração no perfil das principais causas de óbito, né? Aqui entre os homens, né, fase adulta, o capítulo 1, que inclui o código B342, né, que é da coronavírus, passou de 6º lugar para o 2º lugar entre as principais causas de morte, e entre as mulheres passou a ser a principal causa de morte, né? A primeira causa de morte em 2020 foi por Covid-19, foi no capítulo 1, desculpa, em que mais de 80% das causas de óbito nesse capítulo é o coronavírus. Bom, como a Emerson falou, né, a Pamela também falou, nós fazemos parte desse grupo, né, interdisciplinar, também temos o projeto de extensão difundindo conhecimento sobre a Covid-19 em Mato Grosso, e com várias notas técnicas, né, e a última, até que o Emerson começou a apresentação dele, foi a nota sobre 1 ano da pandemia no estado, né, quando completou, dia 13 de março, né, 12 meses, completou o aniversário, pandemia no estado. Eu atualizei os dados para dia 15 de maio, só para verificar algum perfil desses casos, internações e óbitos, e aqui eu faço um parênteses sobre os dados de internação. Nós temos apenas até janeiro, né, porque nós não tem dados e microdados atualizados na Secretaria do Estado, né? Então, nós temos aqui dos casos até dia 15 de maio, né, os idosos, a proporção de adultos, né, para a gente falar melhor sobre um grupo, né, nós temos a maior parte dos casos está na fase adulta, né, de 20 a 59 anos. Quando olhamos para a internação, os adultos compõem um pouco mais de 50% dos casos de internação, e entre os óbitos, 34,9%. Né, crianças aqui, muito menor a proporção entre óbitos, né, um pouco maior entre casos. Quando olhamos para a cor da pele preta e parda, né, esse grupo compõe quase 61% dos casos, mas aumenta a sua proporção entre os casos de internação e óbito, né, aumenta para 68% e 71% dos óbitos. Então, há um perfil aí de maior proporção de casos
entre internações e óbitos nessa categoria de raça-cor, né? E comorbidade, como esperado, né, aumenta aí sua proporção quando olhado para internações e óbitos, né, compondo aqui 66% dos óbitos apresentavam alguma comorbidade. Quando atualizei esses dados para dia 15 de maio, comparando com o que foi publicado na nota técnica de um ano, percebemos uma diminuição da idade média dos óbitos, da proporção de idosos entre óbitos e também da proporção de comorbidade entre os óbitos, né? Uma diminuição singela, já que foi aumentado 2 meses de casos, né? No total do conjunto dos casos, mas quando a gente compara o perfil do ano passado para esse ano, também observamos essa alteração no perfil dos casos. Então, como eu disse, né, como adultos compõem a maior proporção dos casos, a taxa de incidência também é maior entre os adultos, mas quando olhamos para a taxa de hospitalização é maior entre idosos, e aqui quanto à taxa de mortalidade, na nota de um ano era 11 vezes superior à taxa de mortalidade entre adultos, e agora com esses dados atualizados, é aproximadamente 9, né, quase 10 vezes, então diminuiu um pouco essa diferença da taxa de mortalidade, do risco de morte, né, entre idosos comparando com os adultos. A letalidade, como esperado, né, aumenta com a idade e é estimada em 14% aqui aproximadamente entre idosos. Quanto às comorbidades, né, nós tivemos até o momento confirmados e registrados 55 óbitos entre crianças e adolescentes por Covid no estado. Desses 55 óbitos, 60% não tinham nenhuma comorbidade referida. Entre os adultos, os 3.566 óbitos confirmados, 45% não tinham comorbidade, e entre os idosos ali, 27,1% também não tinham comorbidades. Então, por mais que comorbidade, claro, é um fator sabidamente de risco para o agravamento da Covid, há também uma proporção importante de óbitos que ocorrem em todas as fases da vida em pessoas, a princípio, sem comorbidade. Quanto à mortalidade hospitalar, eu achei interessante trazer também um pouco dessa discrepância que existe, como a gente já vê em outros estudos também no Brasil, não é excepcionalmente aqui em Mato Grosso, mas há sim uma discrepância no risco de morte entre os pacientes internados, né? Maior entre os homens comparado às mulheres, maior com o avanço das faixas etárias, claramente, mas também um risco maior para aqueles que se autodeclararam pretos e pardos, comparados aos brancos. A raça também, entre os indígenas, o risco de morte é bem superior, tanto a pretos e pardos quanto a brancos. E nós temos um percentual importante de casos ali que não tem a notificação, a informação de raça, cor da pele no registro, né, 16%. E entre esses, o risco de morte também foi superior. Então, observamos essa característica também no perfil de internado, na mortalidade hospitalar, né, entre os pacientes internados, qual o risco de falecer pela doença. Bom, Emerson e eu também participamos da coordenação do inquérito soroepidemiológico do governo do estado, em 10 municípios, então esse lindo mapa, inclusive, é do Emerson, né? Então, foi Alta Floresta, Juína, Sinop, Tangará, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Água Boa e Barra do Garças. Esse inquérito teve como objetivo realmente avaliar a prevalência de pessoas que já tiveram contato, já foram infectados, né, pelo novo coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2, e utilizamos um teste sorológico de alta sensibilidade e especificidade, né, 97,4% de sensibilidade, 98,5% de especificidade. O que nós encontramos como resultado foi uma prevalência, isso feito, inclusive, entre setembro e outubro de 2020, né, então nós estávamos ali numa queda de casos, relativamente, porque nunca estivemos num cenário de baixo número de casos, mas, enfim, menor número de casos por semana sendo notificados, ali entre setembro e outubro, e a prevalência, mesmo depois daquela primeira onda, foi de 12,5% no conjunto dos 10 municípios, né? Sendo a maior prevalência aqui para Várzea Grande, 24,3%, depois Cuiabá, 17,5%, e depois Sinop, 13,6%. O que eu queria destacar aqui, mais do que essa prevalência, é justamente a proporção desses casos que foram confirmados, que foram assintomáticos. Então, quando a gente analisa todo esse perfil, tanto que Emerson analisa, como eu trouxe também aqui do perfil dos casos, internações e óbitos, nós estamos falando apenas desses casos, né, que tiveram sintomas, que buscaram sistema de saúde, serviço de saúde, e foram diagnosticados e entraram para esses casos confirmados, mas quase metade dos casos aqui nessa pesquisa
de base populacional, com uma amostra adequada, não tiveram sintomas, foram assintomáticos e estiveram, sim, foram infectados pelo SARS-CoV-2. Então, eles têm um papel importante, tanto na transmissão da doença, né? Então, por isso, a importância das medidas não farmacológicas adotadas amplamente. Deixa eu olhar meu tempo aqui, que eu falei que eu não ia passar. Estou terminando. Bom, então nós tivemos uma ampliação do número de leitos de enfermaria e UTI no estado, a gente viu isso. Eu só queria frisar aqui que isso nunca foi, né, nunca será nós já sabíamos disso desde o início, que ampliar o número de leitos não é suficiente para atender bem os casos e nem para evitar mortes, né? As medidas não farmacológicas realmente são as mais eficazes para isso. Então, aqui no estado, nesse ano, por exemplo, passamos de 400 para 600 leitos de UTI pactuados, né? Leitos de UTI exclusivos para COVID, e ainda assim nós tivemos semanas ali de saturação dos leitos de UTI, fila de espera por leitos de UTI. Né? Então, durante todo o período que nós tivemos a informação de números de leitos e números de internados nesses leitos, mais da metade do tempo nós estávamos nas zonas de alerta crítica, acima de 80%, ou intermediária, entre 60% e 80%. Então, não é assim que se evita mortes, né? Nas semanas entre 12 e 15, ao final das semanas epidemiológicas de 12 a 15, a média de pessoas na fila de espera por leito de UTI foi de 128 pessoas. Sem contar que nós temos também uma distribuição desigual, né? Essa heterogeneidade que o Emerson mostrou também quanto a casos, quanto a mortalidade. Na assistência à saúde também, antes da pandemia, a primeira nota, né, que a Emerson liderou foi sobre isso, sobre essas disparidades na assistência, nos recursos físicos, né, da saúde, nas regiões do estado, né? São 16 regiões de saúde, 6 macro-regiões, e nós temos macro-regiões melhores atendidas e aquelas com piores indicadores ali, aqui trazendo especificamente quanto a leitos de UTI. Entre casos e óbitos entre profissionais de saúde, nós vimos, então, um importante impacto, né, com muitos casos de óbito no estado de profissionais de saúde. Mesmo após a vacinação, aqui em 2021, em março, ainda tivemos 21 óbitos registrados entre profissionais de saúde. E no boletim de Cuiabá, que nós também fazemos quinzenalmente, dos óbitos aqui dos internados, né, dos casos de profissionais de saúde internados, 41,9% eram da área de enfermagem, e entre os 35 óbitos na capital, 51,4% era da área de enfermagem. E para acabar, eu queria falar um pouco da vacinação. Nós temos os dados de doses aplicadas, doses distribuídas, mas ainda não temos uma informação clara e rotineira sobre a cobertura vacinal, né? Então, no estado, nós temos um plano de vacinação que tem os grupos prioritários, as estimativas desses grupos prioritários. Ultrapassamos a estimativa de profissionais de saúde, por exemplo, né? Estimado no plano de 77 mil, foram aplicados a primeira dose a 92 mil profissionais de saúde, né? Então, 118% de cobertura. Uma cobertura ainda que precisa ser melhorada quanto à segunda dose dos 80 anos ou mais, né? Então, isso é também um problema não só do estado de Mato Grosso, e aqui também 60 anos ou mais institucionalizados, que ultrapassou muito o estimado a princípio. Olhando a cobertura vacinal ao longo dessas primeiras semanas epidemiológicas de 2021, nós vemos que aqui, né, nesse azul mais escuro, os 80 anos ou mais de idade, demorou um pouco mais para atingir ali a cobertura de 80%, mas 7 semanas. Quando começou os grupos de 70, 74, 75, 79, 70, 74, demorou menos tempo, né? Cerca de 4 semanas para atingir uma cobertura acima de 80%. Então, nós vimos que a execução do plano de vacinação foi melhorando, e isso é super importante, né? Um estudo nacional, agora ainda em pré-print, né, de 30 de abril, mostrou que a mortalidade proporcional de idosos já tem mostrado um efeito dessa imunização, né? Então, aqui nas regiões de saúde, fora a região norte, que parece ser ter um impacto menor, mas nas regiões centro-oeste, por exemplo, Azul Claro, né, mostrou uma mortalidade proporcional entre idosos de 80 anos ou mais, caindo em relação a todos os óbitos pela doença, né? Então, isso mostra um pouco, pode estar mostrando esse impacto da vacinação. E temos alguns desafios, né, finalizando minha fala, que são a necessidade de medidas coordenadas entre o Estado e o município, né, que nós ainda não assistimos, não vimos isso de maneira muito adequada, uma vigilância genômica que precisa ser melhorada, né, com o monitoramento das novas variantes. Então, Mato Grosso tem poucas amostras que são enviadas para o Adolfo Lutz para monitoramento genético, o aumento da capacidade de identificação dos casos e rastreamento dos contatos, que precisa ser manter, né, essa melhoria, mesmo não, e principalmente quando abaixarmos o número de
pessoas infectadas, né? A adequação do plano de vacinação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde para essa demanda de tratamento e acompanhamento das sequelas da Covid-19, né? Então, nós temos esse grande desafio aí, que é devido à síndrome da pós-Covid ou Covid longa. Muito obrigada, fico à disposição. Desculpa, ultrapassei meu tempo. Imagina, Ana, foi ótimo. Bem, Ana, muito obrigada. Você, juntando com a fala do Emerson, acho que vocês conseguiram trazer para a gente aí um panorama bem importante do início dessa pandemia até hoje, né? Todo esse comportamento, e achei importante que você trouxe esses grupos, né? Que às vezes a gente não para prestar atenção em todos esses indicadores e que são muito relevantes, né? E eu achei muito legal. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Zamara, né? Que vai também contribuir aí com esse tema aí. Tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer as duas aulas. Infectologista adora epidemiologia, estou me sentindo absolutamente honrada de estar na mesa com esses doutores. Nossa, Emerson, fiquei completamente apaixonada nos mapas, nos dados. Nossa, pois vou querer saber um pouquinho mais. Agora é minha vez. Apareceu para vocês? Apareceu? Sim. Só não está aparecendo no formato de apresentação. Vai aumentar. Ah, tá. Não, eu vou colocar. Aí. Bom, meu nome é Zamara, eu sou médica infectologista. O primeiro caso de Covid no Mato Grosso, achei bacana a Ana Paula falar, além de ter sido meu caso, foi meu vizinho. Então, foi uma coisa assim, absolutamente assim, diferente que aconteceu na vida da gente. Na verdade, esse cenário dessa pandemia mudou, né, o nosso cenário, mudou a nossa maneira de ver as coisas que antes a gente não dava muito valor, como higienizar as mãos. E vamos falar um pouquinho, a minha parte ficou o tratamento. Eu vou falar o que dizem as evidências científicas atuais e vamos lá, espero que a gente tenha bastante perguntas. Bom, tratamento do COVID, a gente não pode deixar de falar do tratamento precoce. E aí, existe ou não tratamento precoce? Até o momento, não existe o tratamento precoce. Nem esse tratamento que as pessoas falam que tem para fazer a prevenção. O que tem hoje e que salva vidas é o atendimento precoce e o acompanhamento do paciente com infecção por COVID. Essa, inclusive, é a orientação dos serviços de saúde, a orientação do governo. Se você estiver apresentando os sintomas, procure o serviço de saúde para receber orientações e acompanhamento. Agora, vamos falar um pouquinho dos medicamentos e das terapias em estudo. Como não podia deixar de ser a primeira, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Eles são medicamentos utilizados no tratamento da malária, do lúpus, da artrite. Eu fiz residência no Júlio Miller, e lá a gente atendia muita malária, então a gente usava muito a cloroquina. Aonde que a cloroquina entrou no cenário do Covid? Bom, no início da pandemia, houveram muitos estudos observacionais, muitos relatos de casos que mostraram bastante... acharam que o tratamento ia ser bastante promissor, só que quando foi avaliado com estudo randomizado, duplo cego, o grupo controle não teve nenhum benefício. Então, o que aconteceu? No início, inclusive, a cloroquina e a hidroxicloroquina havia sido publicado numa revista Qualizar, e o pesquisador, inclusive, depois teve que se retratar, porque ele ainda não tinha feito um estudo randomizado. Então, assim, infelizmente, agora que tem o estudo randomizado, a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm nenhum benefício contra o COVID. Principais efeitos adversos, o pessoal fala muito da arritmia cardíaca. Felizmente, a gente usou bastante no ambulatório de lúpus, usamos bastante para malária e nenhum efeito adverso.
Bom, ela foi associada a alterações embrionárias, só que as doses que foram utilizadas no estudo foram muito altas. Eu estou falando isso porque hoje a minha gestante que está com malária, que ela está internada, a cloroquina, eu uso, nos casos graves, a cloroquina e o artesunato. Então, assim, e até hoje, assim, até eu fui dar mais uma lidinha para colocar na apresentação, não tem nenhuma, assim, relato de nenhuma alteração embrionária por conta da cloroquina. E a outra grande polêmica é sobre o uso da cloroquina via inalatória. Mais dados super recentes, né? O CFM, em 12 de 5 de 2001, estabeleceu que é um procedimento absolutamente experimental e ele só pode ser feito mediante protocolo de pesquisa aprovado pelos comitês, e, assim, diferente do que está acontecendo agora. Por quê? Porque a gente tem nos medicamentos uma coisa que chama farmacocinética e farmacodinâmica. Então, eles têm que ser utilizados da maneira que eles foram feitos, porque senão eles podem provocar efeitos mais malefícios do que benefícios. Então, ele pode provocar irritação, pode provocar tosse, pode fazer uma pneumoconiose. Ivermectina. A ivermectina, de conhecimento geral, é uma medicação usada no tratamento de infecção parasitária, piolho, sarna, eumintos. Não existem estudos randomizados contra o COVID publicados até o momento. O uso de ivermectina, aonde que a ivermectina foi parar no tratamento do COVID? Então, na verdade, a ivermectina está sendo investigada já há vários anos e foi demonstrada a sua capacidade de inibir o COVID em cultura de células. Só que a dose do estudo era 35 vezes maior do que é aprovado para o consumo em humanos. Então, é uma droga que ainda está em estudos. Vamos ver. Até o momento, a ivermectina deve ser usada para tratamento de COVID? Não, não deve. Efeitos adversos bem tranquilos. O que eu gostaria de chamar a atenção é que as pessoas fizeram uso de uma maneira tão incorreta da ivermectina, porque as doses que foram prescritas foram absolutamente maiores do que a dose que o nosso organismo suporta. Isso, inclusive, levou a muita gente precisar de transplante hepático por conta de hepatite medicamentosa pela ivermectina. Então, isso é muito sério. Na gravidez, o uso é contraindicado e a gente orienta a aguardar o parto para iniciar o tratamento. Azitromicina é um antibiótico, é indicado para o tratamento de doenças respiratórias ou algumas doenças sexualmente transmissíveis. Não se indica azitromicina para doenças virais, ponto. Não existem estudos randomizados publicados até o momento, ponto. Os trabalhos que falam que tem benefícios, tem muita falha metodológica, pequeno número de casos, só relato de casos, estudo observacional, então não serve. Aonde que a azitromicina foi parar no tratamento do COVID? Ela passou a integrar esse kit devido ao seu uso eficaz contra as bactérias. Na verdade, ela deveria estar no kit COVID para evitar outras infecções suprapostas num organismo enfraquecido pelo coronavírus. Então, assim, eu peguei o coronavírus, eu sou uma paciente de DPOC, eu devo fazer uso da azitromicina, na verdade, foi isso que foi pensado, para eu não pegar uma pneumonia, evoluir com um quadro grave bacteriano. No entanto, as principais sociedades e organizações internacionais orientam não utilizar azitromicina. Quase não tem nenhum efeito adverso, só que ele tem um eventual risco de cardiotoxicidade. Agora, a gente acabou de falar que a cloroquina é cardiotóxica e pode provocar arritmia. A azitromicina pode ser cardiotóxica e provocar arritmia. No kit estão as duas drogas. Então, assim, numa pessoa cardiopata fazendo uso incorreto, sem orientação, corre o risco de fazer uma arritmia cardíaca grave. Inclusive, a própria COVID também causa danos cardíacos, igual miocardite, que é uma coisa que a gente aprendeu depois.
Então, vamos tomar cuidado, não usar medicação sem orientação médica. E o uso dela em massa é muito inadequado e pode levar ao aumento da resistência bacteriana a níveis incontroláveis, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. E aí, o outro perigo é da gente perder uma droga boa, com uma posologia bacana, porque a azitromicina usualmente a gente faz uso de uma vez por dia, e perder por uso inadequado e gerar micro-organismos que tenham resistência a ela. Então, mais uma vez, ficar de olho no uso racional de antimicrobianos. A gravidez não é embriotóxica nem teratogênica nos animais, nos humanos não tem estudos. Agora, a outra famosíssima, que inclusive também foi outra que acabou do mercado quando falou que ela era boa, a nitazoxamida, ou o Anita. Ele é um antiparasitário, atua em infecções causadas por parasitas, como nematóides, cestóides, crematóides, oxiurus, ascaris, tênia, ameba, giardia. A Anita é a marca de referência. Como que o Anita foi parar no tratamento do COVID? Ela inibe in vitro a replicação de uma ampla variedade de vírus respiratórios, inclusive o vírus do COVID. E tem um monte de estudos hoje, na verdade, esse é o que mais tem estudos em andamento e estudo em fase 2, fase 3, que investiga a eficácia para prevenção e no tratamento precoce. Então, nós vamos aguardar a publicação dos estudos que se encontram em avaliação e revisão. Então, esse é o mais próximo que a gente tem nesse momento do tratamento precoce. Praticamente não tem efeito adverso, e categoria na gravidez, B, não tem estudos em humano e nem em grávida, então, se tiver como esperar a gestação acabar para fazer o uso, é melhor. Oseltamivir, esse é o famoso Tamiflu. O Tamiflu é um antiviral que previne a evolução para a forma grave da gripe comum e da gripe A, que é a do H1N1 e da gripe do velhinho, quando utilizado precocemente. Como assim, Zamara? Se eu começar a usar, se eu apresentar sintomas e usar dentro das primeiras 48, 72 horas, o oseltamivir vai me proteger contra a evolução para a forma grave desses tipos de gripe. Como que ele foi parar no tratamento do COVID? Quando nós iniciamos, eu vou falar um pouquinho sobre epidemiologia, vocês adoram também. No Brasil, em cada grande centro, tem um lugar que chama um laboratório sentinela, que ele faz coleta dos principais tipos vamos supor, como que eu faço para explicar, ficar fácil? Ele vai coletar material dos pacientes que estão internados ou que estão na UTI. É aquele material que colhe, da mesma maneira que colhe do COVID, com o suavezinho lá na garganta. Então, e aí a gente faz a notificação e a vigilância vem pegar. Então, esse material vai ser examinado. Por isso que a gente tem que fazer a vacina todos os anos. Esses laboratórios sentinelas vão ver qual que é o principal tipo de vírus que está levando à internação e que está levando à UTI, e vai fazer a vacina. Bom, durante alguns anos atrás, os vírus que estavam principalmente causando internações e mortes eram os vírus influenza, H1N1. Então, por isso, fazia muito sentido o uso do Tamiflu, tanto que, assim, se você for olhar hoje no protocolo do Ministério da Saúde para grávida, o Tamiflu está como primeira escolha. Só que, no início, a gente tinha muito mais vírus do grupo influenza do que coronavírus. Agora, nós estamos no meio de uma pandemia, então é muito mais fácil a gente pegar um coronavírus do que um vírus influenza. Então, hoje não faz muito mais sentido. Não tem nenhuma comprovação contra o COVID, e na gravidez eles usam bastante, usam sempre. Corticoide. Esse é outra medicação absolutamente questionável, principalmente no kit do tratamento precoce. O que é corticoide? São medicamentos produzidos com base em hormônios, produzidos pelas nossas glândulas suprarrenais, que possuem uma potente ação anti-inflamatória. Ponto. O que são corticoides? São medicamentos que têm potente ação anti-inflamatória.
nenhum benefício no tratamento precoce. Daqui a pouco eu já vou explicar melhor por quê. Qual que é o benefício dele? Nos casos graves de COVID, quando tem complicações inflamatórias sistêmicas e grande comprometimento pulmonar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai modular o quadro inflamatório. Então, ele vai tentar segurar a ação inflamatória da tempestade de citocinas, de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver na UTI. Então, ele serve para tentar modular o quadro da inflamação, para proteger o paciente da insuficiência respiratória, da ventilação mecânica e da morte. Os estudos mostraram que o uso da dexametasona resultou em diminuição da mortalidade entre aqueles que estavam em ventilação mecânica invasiva ou que necessitavam de suplementação de oxigênio. Então, assim, esse é um medicamento que a gente faz uso na UTI naturalmente nos pacientes que já desenvolveram alguma complicação inflamatória, e a gente tem, graças a Deus, um resultado muito bom. Pode usar na gravidez. E agora, só para a gente lembrar, eu vou falar um pouquinho da tempestade de citocinas, porque agora alguns outros que eu vou falar, a gente vai dependendo um pouquinho deles. Bom, eu estou respirando, entrou pelas fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolo. Pronto. O meu coronavírus acabou de chegar aqui. Então, aqui está ele. Ele vai entrar dentro do meu alvéolo pulmonar, lembrando, alvéolo, que é aqui a pontinha. Ele entrou dentro do meu alvéolo pulmonar e vai estimular a minha imunidade. Então, ele vai estimular os meus macrófagos, os meus neutrófilos, e eles vão fazer o quê? Produzir citocinas. Entre as principais, vocês podem ver que é o interferon gama e os interleucinas 1, 6, 8 e 10. Aqui está a nossa interleucina 6. Bom, por que eu fui falar o que era interleucina 6? Para falar um pouquinho do tocilizumab. Esse é um medicamento, a bola da vez. Ele é um anticorpo que bloqueia a ação da interleucina 6. A interleucina 6, ela é considerada a principal perpetuadora da infecção crônica das citocinas. Então, esse medicamento, ele vai inibir essa ação de inflamação quando ele impede a ligação aos receptores dela. E ele tem os estudos mostram que ele tem uma eficácia muito melhor do que a dos outros DMARDs, que são as drogas modificadoras de atividade da doença, como, por exemplo, o metotrexate. Esse tocilizumab, ele está no grupo dos imunobiológicos. Usa-se muito para doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren. Qual que é a indicação? O tocilizumab, ele deve ser utilizado em paciente grave e que está internado e que não respondeu ao corticoide. Os pacientes que responderam aos corticosteroides não devem receber o tocilizumab. Por quê? O corticoide, ele já vai fazer uma depressão importante na nossa imunidade. O tocilizumab também, quando eu utilizo os dois, existe o risco de eu fazer uma imunossupressão tão importante no meu paciente que ele passa a ter a imunidade de um transplantado, de um paciente com HIV com CD4 menor que 50. Essa semana nós tivemos um paciente que chamou muita atenção, que é um pós-Covid. Ele apresentou 2 hemoculturas positivas para criptococo, que é um funguinho, que é aquele famoso do pombo, mas que na pessoa imunocompetente é muito difícil de dar algum tipo de patologia. E ele apresentou uma forma grave, inclusive, com hemocultura, foi uma coisa que chamou muita atenção. E é isso que a gente tem visto mesmo nos artigos científicos. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado ao prescrever esse tipo de medicação. Na gravidez, eles sugerem não fazer o uso porque não tem estudos também. ECMO, essa é outra bola da vez. Principalmente por conta do uso da ECMO no Paulo Gustavo, né? O comediante. O que é o ECMO? É uma sigla para oxigenação extracorpórea por membrana.
esse é um dos recursos mais avançados de manejo de paciente com hipoxemia grave e refratária. Como que é isso, mais ou menos? Funciona mais ou menos como uma hemodiálise. Você caracteriza 2 veias ou uma artéria e uma veia, você vai puxar o sangue, ele vai passar por uma bomba, tem uma bomba de fluxo, vai passar por um oxigenador e vai retornar. Mas para que serve isso? Vamos supor que você está jogando futebol, aí você toma uma pancada na perna e faz uma lesão grave. Aquele lugar, eles vão pedir para você fazer cuidado, usar tala, não ficar mexendo, porque para preservar aquele membro de ficar fazendo muito exercício para ele não inflamar mais. Quando eu uso esse ECMO, ele vai me ajudar a preservar o músculo do pulmão, que já está trabalhando em excesso por conta do tanto de inflamação. Ele já tem que trabalhar muito. Quando ele está num ambiente de inflamação, ele tem que trabalhar muito mais. E esse dispositivo, ele oferece um suporte circulatório e pulmonar. Quando eu aprendi o ECMO, na época, a gente usava em paciente com choque cardiogênico. Nesse sentido, quando aí tem que funcionar uma veia e uma artéria. Então, ele substitui a função pulmonar e provoca esse efeito protetor ou ultraprotetor. Indicações para o ECMO: doença pulmonar aguda reversível, PO2, FO2 baixa, ou seja, paciente com quadro pulmonar bem grave, pH menor que 7,2 por hipercapnia, com pouca acidose, e o score de Murray, que é esse daqui, que também leva em consideração o PO2, FO2, o raio-x de tórax, a PIP e a complacência pulmonar. Aqui estão os tipos de ECMO, que é de veia V e de artéria V. Se você quiser fazer por choque cardiogênico, tem que ser artéria V. Agora, para proteção e para melhorar a oxigenação pulmonar, pode ser qualquer um dos dois. Em 2 de fevereiro agora, foi publicado em Intensive Care Medicine uma análise de pacientes com COVID que foram tratados com ECMO. O resultado desses pacientes foi muito bom. Dos pacientes que receberam ECMO, 34 que receberam morreram e 47 que não receberam morreram. Ou seja, ele tem uma vantagem, sim, com relação à mortalidade. Sábado passado, eu estava vendo uma aula de ECMO em gestante, e eles também, pela American Heart Association, e eles têm um número muito bom de sobrevida em gestante que fizeram ECMO. Então, assim, o estudo conclui que o perfil de pacientes selecionados, a ECMO pode reduzir, sim, a mortalidade. Numa outra aula que eu fui dar, a gente foi falar de ECMO, a médica que foi dar aula junto comigo, um familiar dela de Goiânia, tinha feito o ECMO, aí ela foi me passar os valores. Para a instalação do ECMO, é R$67 mil, mais R$5 mil por dia. Então, assim, é um tratamento extremamente caro. Então, ele tem que ser muito bem indicado. E os planos de saúde não cobrem, infelizmente. Bom, oxigênio terapia hiperbárica. É um tratamento que ele é feito numa câmara hermeticamente fechada, onde, aqui onde a gente está, a gente respira mais ou menos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e outros gases. Dentro da câmara, você vai respirar 100% pressão. Então, pelas leis da física, quando aumenta a pressão, dilui o gás no líquido. Qual que é o objetivo da oxigênio terapia hiperbárica? Diluir esse monte de oxigênio no sangue. Isso faz aumentar muito a pressão parcial de oxigênio que circula no sangue da pessoa. Então, ele também teria uma função meio que parecida com o ECMO, só que a diferença é que a oxigenoterapia hiperbárica, a pessoa tem que respirar. Então, se o pulmão estiver muito inflamado, na verdade, não vai ter muito benefício. Bom, também estamos aguardando mais estudos. Ozonioterapia.
é absolutamente controversa, na verdade, para qualquer uso, é uma mistura de oxigênio com ozônio no corpo. Hoje só tem validação experimental. O que os defensores falam? Que o tratamento tem propriedade analgésica, anti-inflamatória e que fortalece o sistema imunológico. O tratamento, esse ozonioterapia, ficou muito conhecido depois que foi administrado por via retal em um parente de um prefeito do Sul e teve um bom efeito. E aí ele saiu divulgando nas mídias sociais, falando que o tratamento era bom, e foi por isso que ficou conhecido nacionalmente. Não existe nenhum estudo randomizado comprovando a eficácia contra o COVID, e assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o efeito da ozonioterapia em humanos infectados com COVID é bem desconhecido. Na gravidez, o ozônio é contraindicado, e se usado em excesso, o ozônio ainda é tóxico. Plasma convalescente. O que é plasma convalescente? Quando uma pessoa contrai um vírus, como o COVID, o meu sistema imunológico começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos encontrados no plasma, que é a parte líquida no nosso sangue, isso é o plasma convalescente. Entre os pacientes que foram internados no hospital, só se recomenda no contexto de ensaio clínico. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Umas terapias muito semelhantes ao plasma convalescente, só que agora tem outro nome e uma técnica mais moderna de se fazer. Ele tem sido usado para terapia passiva, para prevenção de infecção, por mais de 100 anos. Só que agora, com a tecnologia sendo aprimorada, então ele começou a ser usado de uma maneira diferente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os dados existentes sugerem que, se tem algum benefício, ele é mais útil quando administrado precocemente e com alto título de anticorpos, mas também são necessários mais estudos. Remdesivir. Remdesivir agora também foi aprovado pela Anvisa em 12 de março. Ele é um antiviral que atua impedindo a replicação, a multiplicação do vírus. O seu uso foi aprovado para adulto e adolescente com mais de 12 anos, que pesem mais de 40 quilos, e eles têm que estar hospitalizados com quadro de pneumonia e que requerem administração de oxigênio, mas não pode estar em ventilação mecânica ou ECMO. Oi? Isso. Vocês não entenderam errado. Uma medicação que serve para paciente hospitalizado com pneumonia, que pode estar com catéter de oxigênio, mas não pode estar entubado e não pode estar em ECMO. Bom, as evidências sugerem assim, uma falta de benefícios em mortalidade, em necessidade de ventilação e tempo de melhora clínica. Mas qual que é o estudo que a Anvisa fez para justificar a liberação? A Anvisa liberou para utilização no Brasil, porque ela fala que os pacientes que receberam o Remdesivir tiveram melhora clínica em 10 dias, e os que não receberam, que estavam na mesma situação, em uso de catéter de oxigênio, tiveram melhora em 15 dias. Então, que para os planos do governo, financeiramente, esses 5 dias de internação compensaria a liberação do Remdesivir. Vamos ver. Não pode ser usado por mulheres grávidas, não tem estudos. Agora a gente vai falar de 4, eu falo que são os trava-língua, né? O Casirivimab, Imdevimab, e daqui a pouco tem mais 2. Eles são anticorpos monoclonais que bloqueiam a entrada do vírus na célula. Lembra quando a gente falou do plasma convalescente, que aquele... Quando eu pego o coronavírus, eu vou desenvolver anticorpo contra o coronavírus. Então, os pesquisadores vão pegar uma amostra do meu plasma, vão pegar uma proteína que a gente chama de clone, e no laboratório ele vai produzir vários clones dessa mesma proteína, que é o anticorpo. Então, anticorpo é a célula de defesa, a proteína. Monoclonal quer dizer, foi para o laboratório ser publicado em larga escala. Foram aprovados pela Anvisa em 20/4, agora também bem recentes, para pacientes com COVID confirmada,
adultos ou pediátricos a partir dos 12 anos e com mais de 40 quilos, que não necessitem de suplementação de oxigênio e que apresentem pelo menos um fator de risco para progressão de COVID. Nossa, que confuso. Então, foi aprovado para paciente COVID confirmada, da mesma maneira que o Remdesivir para paciente adulto ou pediátrico acima de 12 anos, mais de 40 quilos, só que esse não pode nem o catéterzinho de oxigênio. Ele não pode precisar de nenhuma suplementação de oxigênio. E os fatores de risco considerados são aqueles mesmos da vacina. Idade avançada, obesidade, doença cardiovascular, doença pulmonar, diabetes, doença renal crônica, doença hepática. Não deve ser usado em paciente que já está internado em suplementação de oxigênio. Então, a gente vê que a utilização dele é bem restrita. Não tem dado significativo que mostre vantagem no uso do coquetel para pessoas fora do grupo de risco. Então, se eu não tiver no grupo de risco, os estudos mostram que não adianta eu tomar nem o Casirivimab, nem o Imdevimab. E no grupo de risco, ele comprovadamente reduziu 70,4% o número de pacientes que foram hospitalizados e que evoluíram com morte relacionados à COVID, quando comparada com o grupo placebo. Então, se for usada de maneira correta, a gente vê que a redução de mortalidade e de hospitalização é imensa. O perfil de segurança é aceitável, baixa taxa de hipersensibilidade, a disponibilização desse e dos outros medicamentos depende ainda da estratégia do Ministério da Saúde, e o uso emergencial é direcionado preferencialmente ao sistema público, pelo mesmo motivo do Remdesivir, para diminuir o número de hospitalizações e de pacientes graves. Mulher grávida, o estudo deve ser feito com cautela, dados limitados. E não há dados de eficácia clínica desse produto contra as variantes que já começaram a ser encontradas. Agora, os outros, o Bamlanivimab e o Etezevimab, também são anticorpos monoclonais que bloqueiam a entrada do vírus na célula, exatamente igual aos anteriores. Foram aprovados pela Anvisa agora, dia 13 de maio, para paciente COVID confirmada, adulto pediátrico, mais de 12 anos, peso mínimo de 40 quilos, que não necessitem suplementação de oxigênio, ou seja, que não necessitam nem de catéter de oxigênio. Nossa, mas é igualzinho o outro? Igualzinho o outro até aí. Não pode ser usado em paciente internado que já está com suplementação de oxigênio, não tem vantagem contra pessoa fora do grupo de risco. No grupo de risco também reduziu mais 70% o número de pacientes hospitalizados ou que evoluíram com morte. Uai, Zamara, mas então qual que é a diferença dos dois? O Bamlanivimab e o Etezevimab, eles não demonstram nenhuma capacidade de neutralizar a variante brasileira desse novo coronavírus, que hoje é a cepa que está multiplicando mais. Uai, então por que a Anvisa liberou? Porque a Anvisa entendeu que se trata de um medicamento estratégico, com perfil de segurança bom, e os dados mostram que ele tem uma boa segurança e uma boa eficácia. E que nós estamos, nesse momento, num cenário de incerteza sobre o curso da pandemia, com altas taxas de transmissibilidades, e todo aquele medicamento que puder agregar no sentido de diminuir mortalidade e hospitalização, está valendo. Então, estão aí os anticorpos monoclonais que foram aprovados pela Anvisa agora. Agora, eu queria fazer uma reflexão com todo mundo. Eu queria dar uma receita de pandemia. Degradação do meio ambiente, diversidade dos hábitos culturais, péssimas condições sanitárias, facilidade de deslocamento, esse daqui é um mapa aéreo mundial, aglomeração de pessoas, isso é o metrô de São Paulo, falta de higiene. Não tenho nada contra ele, não, nem a favor. É igual pandemia. Inevitavelmente chegou ao Brasil, e o que eu queria para a gente refletir é que, assim, será que a gente aproveitou a expertise dos países que apresentaram o surto primeiro que nós? Porque, assim, quando os primeiros casos apareceram aqui no Brasil, a gente já sabia o agente etiológico, a fisiopatologia, epidemiologia, como é que transmitia, como é que era o quadro clínico,
já tinha exames laboratorial e de imagem para a gente fazer o diagnóstico, quais eram as complicações principais, diagnóstico diferencial, modo de prevenção, a terapêutica já estava em pesquisa, a vacina já estava em pesquisa, e mesmo assim, eu não tive palavras, eu acho que essa foi a melhor imagem. A gente com tudo na mão para não passar por tudo isso, e a gente passou e passamos pela segunda fase e corremos o risco de passar pela terceira, infelizmente. Esse é um mapa de doenças emergentes e reemergentes no mundo. Aqui a gente pode ver dengue, zika, febre amarela, cólera, tuberculose e por aí vai. Essas são epidemias recentes por coronavírus. Em 2003, também na China, pelo SARS, e o MERS em 2012 na Arábia. Esse SARS também é transmitido pelo morcego e esse MERS pelo dromedário. Então, a meu ver, infelizmente, outra epidemia é inevitável. Nesse mundo interconectado, a questão agora não é se nós vamos ter outra epidemia, mas quando. Então, vamos divulgar as maneiras de prevenção, que é o que a gente pode fazer. Obrigada. Passei muito do tempo. Tá ótimo. Eu queria agradecer, em nome, acho que também das outras pessoas que estão assistindo, porque contribuiu muito e tirou muitas dúvidas. Então, do tratamento é um assunto recorrente, né? Da mídia, cada um fala uma coisa, são várias... E desde a primeira aula, eu estava olhando no meu banco de aulinhas, como mudou, meu Deus. Ainda bem que a gente pode dar outras, mostrando que a gente também evolui, né? Que a gente estuda. Então, gente, eu vou abrir agora para alguns questionamentos e vou pedir para a doutora Zamara só parar o compartilhamento da apresentação, fazendo um favor. Isso, para a gente se ver melhor. E assim, eu queria só agradecer, eu tive a oportunidade no ano passado de conhecer a Ana Paula e o Emerson, né? Porque eu fui convidada a participar do Comitê de Prevenção do Covid da UFMT, mas eu mais aprendo do que contribuo. Eles que contribuem bastante com esse comitê. Eu queria iniciar, fazer uma pergunta para o Emerson. Tudo bem, Emerson? Você falou ao longo da sua aula, você trouxe vários mapas muito interessantes e trabalhou um assunto que é de grande importância, que é a questão da distribuição espacial, né, e fazer essa relação com algumas doenças, que é um assunto que é tão importante, mas pouco trabalhado pelos profissionais, pelos pesquisadores da saúde, né? E você trouxe uma questão muito interessante, que foi a distribuição da mortalidade é diferente, o risco, né, o risco desse risco relativo que você trouxe. Então, a distribuição da mortalidade e é diferente do risco de adoecimento, né? Aí você falou que seriam necessários ainda algumas pesquisas para avaliar essa diferença, mas já existe algum estudo? Você tem alguma hipótese com relação a essa diferença de distribuição? Bom, hipótese a gente levanta, né? A partir do que conhece, lê, né? Eu compreendo que isso está diretamente relacionado à capacidade do sistema de saúde em se contrapor à capacidade do vírus, né? Da doença, principalmente da doença, né? Então, se a gente tem, e também da capacidade de diagnóstico, o que pode estar muito relacionado ali é que esses municípios que têm mortalidade maior, talvez esteja testando menos, e aí aparece um mapa com menos casos do que realmente é, né? E outra maneira também, né, se o serviço de saúde ele consegue fazer com que essas pessoas atinjam a cura, né, e não venham a falecer. Então, acho que a gente tem a conjunção desses dois fatores aí. Considero que está muito menos relacionado à questão socioeconômica ou a questão de
isolamento social ou não, questão de convívio, questões culturais e muito mais a capacidade do serviço de saúde de enfrentar o problema, seja na testagem e diagnóstico da doença, seja no tratamento dos doentes, né? Eu acho que isso é um problema que os profissionais de saúde devem se debruçar, né? A gente fala que nós da geografia, quando trabalhamos junto com esse tema ligado à saúde, a gente está aí para levantar perguntas, né? O nosso propósito não é resolver nenhum dos problemas que está aí colocado, né? A gente lança um monte de perguntas, hipóteses diversas para estas perguntas, né? E elas vão ser testadas pelos profissionais de saúde, né? A gente não tem essa capacidade de formação, né, técnica para poder responder a pergunta. Agora, eu acho que passa por aí, né, de serviço de saúde, capacidade de diagnóstico e de tratamento, tá? Eu considero. Ok, obrigada, Emerson. Mas você contribui sim, porque se você não faz essa análise, essa distribuição racial, a gente não consegue fazer essa relação com essa questão ambiental, porque algumas doenças, principalmente endêmicas aqui no Mato Grosso, como hanseníase, né? A gente sabe que tem esse comportamento e que é importante ter essa visão desse risco relacionado a essa distribuição. Então, o seu papel, com certeza, é importante sim, não minimize. Eu só falo que nós, quando estamos reunidos, né, a gente não se cobra em dar respostas assim, né? A gente considera que, embora eu sei que a gente pode contribuir na formulação dessas respostas. Agora, o papel central na formulação dessa resposta, da melhor resposta, nós consideramos que seja do profissional que está ali mais intimamente ligado com o problema, né? Nós conseguimos, sim, abordar problemas, questões, levantar hipóteses, né? Conversar a respeito, fazer os mapas, um dos grandes problemas que a gente tem, porque que nem esse é um trabalho em nível regional, né? No nível estadual, os dados, ele não é difícil de se associar uma pessoa a um município. Mas quando a gente vem para o nível local, a dificuldade para nós fazermos esse tipo de mapeamento, ela é redobrada, não redobrada, acho que 10 vezes maior, né? Eu comecei, por exemplo, até o quinto mês da pandemia, eu dei conta de fazer os mapas da cidade de Cuiabá. A partir daí, em função da nossa falta de costume em tratar a informação sob o ponto de vista geográfico, nós não conseguimos ter uma informação sistematizada de maneira que facilite o trabalho de um mapeador, né? Então, eu gosto de dar o exemplo que os dados de Cuiabá não é uma crítica aos profissionais que estão ali, mas sim muito mais a essa cultura do não tratamento da informação geográfica, é isso, né? Então, a gente tem segundo o IBGE, nós temos 120 bairros em Cuiabá. A prefeitura subdivide isso em, por exemplo, um bairro, Morada da Serra. O IBGE ele é um bairro, para a prefeitura ele é 10 bairros. Mas para o IBGE, para níveis de contagem populacional, para o agrupamento das informações socioeconômicas, para a gente fazer as análises, então são 120 bairros. Se a gente pega o banco da Secretaria de Saúde, a gente vê o registro de 5.000 maneiras diferentes de nomes de bairros. Não 5.000 bairros, mas 5.000 maneiras diferentes de digitar. Então, pode ser, por exemplo, Boa Esperança com C cedilha ou com C. Um sistema de computador, ele não sabe que isso é o mesmo lugar, porque tem um nome diferente ali, é um C cedilha e um C. Mas isso se deve à falta de vontade de política, de implementação de uma política pública,
por parte de governantes, de gestores, de não implementar a ferramenta que facilite aos profissionais da ponta essa informação, né? A inserção dessa informação, porque eu tive sintomas de Covid e fui lá na Arena Pantanal para poder fazer o teste. Então, eu vi a correria, né, a necessidade de fazer as coisas com rapidez. Então, imagina se o profissional que está ali fazendo preenchendo a minha ficha, ele nem tem como ele está escrevendo o nome do bairro, se ele vai escrever CPA 4 com o número 4, ou se ele vai colocar algarismo romano. Que é um costume nosso escrever em algarismo romano ou em algarismo arábico, e isso, para mim, depois que você é um profissional que vai trabalhar com essa informação, é totalmente complicado. Então, para o nível local, está muito difícil de trabalhar, né? Já faz meses que eu não consigo trabalhar com isso no nível municipal, por causa dessa dificuldade, né? Que é colocada aos profissionais da ponta no momento do preenchimento da ficha ali no sistema, e isso atrapalha, e isso entra naquilo que eu classifico como capacidade do sistema em diagnosticar da maneira correta, porque o diagnóstico, né, se a gente for pensar de uma maneira mais sistêmica, de maneira ampla, tem o diagnóstico clínico da doença, mas também existe um diagnóstico socioeconômico e geográfico daquele caso, para a gente ter um perfil completo. O diagnóstico clínico ele é tratado de maneira muito mais, também pela nossa cultura, né, de uma maneira mais sistematizada do que os outros tipos de diagnóstico da pessoa que vai procurar o serviço de saúde, né? Esse diagnóstico socioeconômico, esse diagnóstico geográfico da situação que a pessoa vive, a atenção a essas características do cidadão, ela é dada menos importância do que a característica clínica. E isso certamente está ligado a não conseguirmos, no Brasil, enfrentar um número grande de problemas relacionados à saúde, né? A gente não tem dúvida disso, que a não incorporação desse tipo de tecnologia no nosso sistema de saúde, ele acaba atrapalhando a nossa capacidade de resposta, né? Então, por exemplo, em Cuba, que é um exemplo mundial de prevenção para qualquer tipo de doença, né? Toda a equipe de saúde, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, toda a equipe de família, aqui é chamada de equipe de saúde da família, né? Que está no bairro ali, toda a equipe lá tem um geógrafo junto, para fazer esse acompanhamento mais próximo, né? Sobre a característica geográfica. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem um profissional que está ali dedicado a isso, exclusivamente a isso, né? Para além dos profissionais dos agentes de saúde, para além das funções de um agente de saúde, que já são atribuições dele por concurso, vamos dizer assim, né? Acaba se dando outras atribuições que muitas vezes ele não está capacitado em fazê-la, né? Então, são problemas que se enfrentam na ponta, que acaba dificultando a gente ter diagnósticos mais claros sobre a situação, não só da Covid, mas de diversas doenças. Obrigada, Hermes. Gente, o nosso tempo está se encerrando, mas eu queria muito que a Ana Paula e a Samara, eu tenho duas perguntas, se elas puderem responder assim, bem rapidinho, em cada uma delas, pode ser? Rapidamente. A Ana Paula, eu queria só, porque a Ana Paula falou muito das medidas não farmacológicas, mas eu queria saber, assim, se você acha que a imunização apenas dos grupos de risco, né, possibilitaria um retorno presencial das atividades, mantendo as questões, né, de cuidados aí, como você acha que seria isso se a gente tiver vacinado, quando a gente vacinar todos os grupos de risco, né? É difícil prever, né, frente a novas variantes, né? A Mara falou bem também que às vezes a gente não tem nem estudos sobre eficácia de tratamentos e sobre as vacinas também, que a princípio parece sim serem eficazes também para as novas variantes, mas enfim, é difícil prever desse lado
quanto à doença e sua evolução. Quanto à imunidade por meio de vacina, a gente tem já experiências em outros países mostrando a diminuição drástica de casos e óbitos com a imunização avançando acima de 30%, 40%, 50%, né? Então, a gente aqui no Brasil, nós temos que ultrapassar os grupos de risco, eu acredito, para a gente conseguir começar a ver indicadores melhores. Então, veja que a gente está hoje com por volta de 18% da população, 17% da população imunizada, e ainda estamos com indicadores elevadíssimos de casos e principalmente óbitos, né? Que, como o Emerson bem falou, né, o problema de testagem, de identificação existe, sempre existiu, continua existindo, até pela proporção ali que eu falei de assintomáticos também, um dos fatores, né, além do sistema de saúde, e nós temos, então, e que são transmissores, né, então eles continuam transmitindo, e aí a gente tem a proporção de pessoas para serem imunizadas, para a gente conseguir realmente ver casos baixos da doença, porque aí, assim, seria a chamada imunização de rebanho, e aí sim permitiria as atividades, né, o retorno de atividades de maneira mais comum, né? Não vou falar assim que nenhuma atividade, inclusive nós estamos vendo atividades, mas assim, para a gente realmente voltar a algumas atividades com segurança, como por exemplo, escolas, né, salas de aula com um número relativo de alunos, com certeza os indicadores deveriam estar muito mais baixos para a vigilância conseguir agir ativamente também, né? Porque a vigilância hoje, ela conta o passado, ela não age, né? De identificar casos, rastrear contatos, controlar os casos, porque estamos em patamares elevadíssimos. Então, acho que com a imunização ultrapassando os grupos de risco, né? Com proporções mais elevadas da população imunizada e indicadores baixos, nós conseguiremos sim retornar, mas é difícil prever, visto que a doença também está, né? O vírus e tudo mais está em evolução. Acho que é isso. Tentei ser breve. Muito obrigada. Doutora Zamara, 2 minutinhos. O pessoal está cobrando a gente para sair. É só se você acredita que essas informações equivocadas que a mídia trouxe dos tratamentos precoces trouxeram prejuízo para a piora do cenário do Covid, aqui não só no Mato Grosso, né, mas no Brasil? Seu áudio está desligado, se a senhora... Desculpa, não tenho dúvida nenhuma que sim, prejudicou muito o tratamento. Eu estou falando não só da azitromicina, eu estou falando do uso indiscriminado de corticoide, e eu acho que, assim, mas existem vertentes que são absolutamente favoráveis ao tratamento precoce, dentre elas as que apoiam o nosso presidente. Então, assim, é complicado lutar contra isso, sabe? Mas a gente que gosta de academia e gosta de estudar e de acompanhar a revista científica, e nós sempre vamos ser muito questionados, porque, como eu te falei, eu já dei aula orientando cloroquina. E, assim, hoje eu sei que, infelizmente, colocando o artigo, inclusive, do New England... E hoje isso já foi... Eu acho que eu sei que é um cenário horrível, mas eu acho que, assim, nós tivemos a oportunidade de pegar uma pandemia desde que ela começou, que a gente ouviu falar que ela existia, dia 31 de dezembro de 2019, e pegamos o passo a passo. Então, assim, eu acho que a gente... Não é que foi falhando, né? Porque no momento que a gente prescreveu, a gente achou que não estava falhando, mas eu acho que tudo é um progresso, né? Se a gente sabe que... Porque tudo aquilo que a gente usa de maneira indiscriminada e com certeza absoluta vai gerar malefício no futuro. Okay. Gente, eu tinha formulado mais um monte de perguntas, a gente podia ficar aqui mais 1 hora conversando, porque eu queria tirar várias dúvidas com vocês. Mas, infelizmente, a gente tem uma outra palestra agora, às 18 horas. Até quero convidar o público que está assistindo a gente nesse momento, né, para continuar online e acompanhar a próxima palestra. E eu queria muito agradecer a doutora Zamara, a professora Emerson, a professora Ana Paula. Foi um prazer conhecer a doutora Zamara e foi um prazer ter a Ana Paula e o Emerson mais uma vez
nas atividades. E dizer que eu aprendi bastante hoje aqui, acredito que quem está assistindo também, e que a gente espera que esse cenário tenha uma melhora, né? E que daqui a um tempo a gente se veja presencialmente, né? E que, quem sabe, a próxima semana de enfermagem já seja presencial, né? E a gente tenha aí uma melhora de toda essa situação. Então, muito obrigada a todos e obrigada à ABEM, ao Corém de Mato Grosso, né? Que estão contribuindo com essa semana de enfermagem. Um abraço para todos. Obrigado.